Boa noite a todos que nos acompanham para mais uma live da Casa Espírita Maria de Nazaré. Chamo-me Vânia, sou trabalhadora da casa e é um prazer, é uma alegria estarmos reunidos para falarmos, para tratarmos do Espiritismo. A nossa casa oferece atividades presenciais e virtuais. As atividades virtuais são as lives que acontecem todos os dias às 18 horas, na hora da Ave Maria. Inclusive, quando faço as lives, sempre coloco esta música belíssima que nos exorta a elevar o pensamento a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Então, as lives acontecem todos os dias às 18. Na segunda e na sexta sou eu, Vânia, quarta-feira João Firmino, terça, quinta e domingo nosso amigo Ezequiel e no sábado nossa querida Arielle. Temos cursos em andamento, não é mais possível matricular-se, entretanto, para o ano de 2022 teremos 2 cursos, curso de passe e curso de aprendizes do Evangelho. E provavelmente serão mistos, terá a parte online, virtual e a parte presencial. Mas aguardemos que isto é para o ano que vem e na medida em que a data for se aproximando, daremos mais informações. Quanto às atividades presenciais em nossa casa, acontecem aos domingos, às 9 horas, palestra. Na quarta-feira, às 20 horas, palestra com passe magnético. Quinta-feira é a vez do estudo, ocasião em que abordamos o livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Temos o estudo também do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E esse estudo é livre, é presencial, a pessoa pode entrar para o estudo a qualquer momento, porque são lições que nós vamos abordando e é um estudo muito gostoso. Aquele que participa tem oportunidade de opinar, de expressar o seu ponto de vista, é muito gostoso. Então é toda quinta-feira das 15 às 16. Depois disso, ficam somente os trabalhadores da casa para uma atividade mediúnica de assistência espiritual que vai das 16 às 16h30. Já na sexta-feira temos as palestras voltadas para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o dia de hoje. Então a palestra vai das 19 às 19h30, 19h35, por esta base. Na segunda-feira, nós temos uma atividade que ela é na realidade privativa. É uma atividade de assistência espiritual, de desobsessão, porém, aquele que tiver muita necessidade pode nos procurar segunda-feira, às 18h30, falar com João Firmino, médium responsável pela entrevista fraterna que dará todas as orientações e informações a respeito do tratamento espiritual disponibilizado em nossa casa. Além disso, temos também na Casa Espírita Maria de Nazaré a campanha de fraternidade Alta de Souza, que tem um duplo objetivo: assistir materialmente e espiritualmente as famílias cadastradas. Esta campanha, devido à pandemia, ela está acontecendo somente no segundo sábado de cada mês, ocasião em que a casa fica aberta das 15 às 16h30 para receber doação de mantimentos e produtos de higiene e limpeza, que nos auxiliarão sobremaneira a compor as cestas básicas e distribuir para as famílias cadastradas. São mais de 20, salvo engano, são 22 famílias que são beneficiadas com essas cestas e por isso agradecemos muito aqueles que têm continuadamente colaborado conosco. Muito obrigada em nome de todas as famílias em nossa casa. A nossa Feira do Livro Espírita continua acontecendo
Então, quem ainda não teve oportunidade de comparecer, que possa fazer, vai observar os livros, temos muitos títulos a preços simbólicos, bem baratinhos mesmo. Então, o nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas, é divulgar a doutrina espírita, não é lucrar com a venda dos livros, que é bastante reduzida. Os valores são reduzidos. Meus amigos, no próximo dia 19 de dezembro, é um domingo, a partir das 9h30, nós teremos a exibição do filme Nosso Lar. Mas imagine assistir esse filme numa casa espírita. É uma outra dimensão que o filme vai abordar, vai nos tocar de uma maneira muito profunda. Nós estamos nos preparando para receber vocês. Então, vamos colocar cortinas nas janelas para que o ambiente fique mais agradável e corte um pouco a luz para que a exibição seja mais nítida a todos aqueles que estiverem lá assistindo. Contamos com vocês. É claro que a entrada é gratuita, não há cobrança de nada, não é? Então esperamos vocês. Meus amigos, eram esses os recados. Vamos então agora juntar os nossos corações com muita alegria, porque todo dia é dia de sentir alegria, de sentir gratidão pela vida, pelas dificuldades, sim, pelas dificuldades que nos fazem utilizar a inteligência, as nossas riquezas interiores, elas se exteriorizam na dificuldade. Então vamos orar, vamos agradecer. Então fechemos os nossos olhos materiais, abramos os olhos da alma, orando como Jesus, divino pastor de nossas almas, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Quem nos acompanha sabe que toda sexta-feira nós abordamos 3 obras da Biblioteca Espírita. Então, são elas: Caminho, Verdade e Vida, ditada por Emmanuel, mentor, de Chico, ao nosso saudoso Chico Xavier. Temos também o Evangelho segundo o Espiritismo e, por fim, o Livro dos Espíritos. É um estudo rapidinho, breve, ligeiro, porque a live não nos permite ir muito além. Então, às 18h30, nós precisamos encerrar a nossa live. Vamos então à leitura da primeira obra? É a lição de número 129 do Caminho, Verdade e Vida. O título é Origem das Tentações. Antes eu quero, de começar a leitura, agradecer a todos vocês que estão entrando. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Donizete, Brandina, Marilda, José Faria, Cidinha e outros que eu não consigo ver aqui. Gente, um grande abraço. Será que eu mexi aqui? Ih, pera um pouquinho que eu fiz alguma coisa. Não é que fui mexer aqui, apareceu o outro lado da sala. Coisas de lives mesmo, né, gente? E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Então vamos lá. Origem das tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago, capítulo 1, 14. André, boa noite, meu amigo. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam
que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos mancham a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago, o apóstolo, é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te que cada um tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no concurso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Origem das tentações. Logo no início, tem um versículo do apóstolo Tiago, onde ele diz que cada um é tentado e atraído, quando atraído e engodado. Engodado é enganado, né? Pela sua própria concupiscência. Mas o que é concupiscência? É a cobiça de bens materiais, é o desejo de prazeres sensuais. Então, a origem das tentações, Emmanuel, o autor espiritual, nos vai levando a compreender que muitos de nós culpam a Deus pelas nossas tentações. Quando colocamos que a carne é fraca, eu não resisti, então traí o companheiro, a companheira. Ora, a carne é fraca, é difícil resistir, mas o que Emmanuel nos coloca, que jamais poderíamos culpar o Pai Celestial pelas tentações em que caímos. Porque as tentações, elas são consequências, elas são exteriorizações do que temos em nossa intimidade. Então, quando nós dizemos, eu não resisti e tive um lucro, mas para ter esse lucro eu agi de forma incorreta, mas não resisti, é difícil, né? A oportunidade surgiu e aí nós nos perguntamos, mas por que caímos em tentação? Porque o mal, embora pareça vir de fora, ele vai ao encontro do que temos em nossa intimidade. Então, cair em tentação só mostra o nível primitivo de sensações, de sentimentos que ainda trazemos no bojo da nossa intimidade. Então, as tentações refletem o que temos dentro. Tanto é que aqui Emmanuel nos diz que considere a essência de tudo que te atraiu no curso das horas. O que é que nos atraiu? Porque há irmãos que são atraídos por situações violentas, por filmes violentos, onde há muito derramamento de sangue,
onde há mortes violentas, agressividade. Ora, por quê que as pessoas são atraídas para esse tipo de filme, por exemplo, filme ou notícias? Porque se elas são atraídas é porque trazem esses sentimentos, essas sensações, elas se afinizam com aquilo que se sentem atraídas, que desejam ver, que desejam assistir, que desejam sentir. Então, nós mesmos podemos avaliar em que medida estamos em relação à concupiscência, que é a cobiça de bens materiais. Então é o desejo de possuir, de controlar, ou seja, deixar-se levar por mamon, pois que não é possível servir a dois senhores, ou se serve a Deus, ou se serve a mamon. Aos dois ao mesmo tempo não é possível, de vez que mamon representa o que é material. Querer controlar tudo e todos, querer controlar as situações, as pessoas, isto é servir a mamon. Porém, servir a Deus é amar ao próximo, é servir ao bem, é auxiliar a marcha da humanidade, por menor que seja a nossa tarefa neste mundo. Todos nós temos nossas pequeninas missões, mas unindo todas as nossas pequeninas missões, avançaremos seguramente rumo a um planeta de regeneração. Graças a Deus, essas foram as considerações a respeito do tema origem das tentações. Portanto, a origem das tentações está na nossa inferioridade, na nossa pequenez moral. E compete somente a nós mesmos resistirmos a essas tentações, fazendo todos os esforços para nos transformar moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Temos o conhecimento espírita a nos dar, a nos exortar com exemplos maravilhosos, com um conteúdo vastíssimo que pode muito nos auxiliar nesta caminhada que todos nós precisamos trilhar. Queridos amigos, vamos agora para um pequeno trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Para hoje, escolhemos um item, pagar o mal com o bem. E este item está no capítulo 12º, cujo tema central é Amai os vossos inimigos. Vamos a uma leitura, na realidade seriam de 1 a 4, mas a leitura é extensa, precisamos então resumir. Vamos então ler e nos atentar tão somente ao item 4. Amar aos inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo, ou seja, materialista, só vê no seu inimigo uma criatura perniciosa a perturbar-lhe o sossego e do qual somente a morte o pode libertar. Daí o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar até mesmo lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna da sua personalidade. Se não se vinga, pois, nem por isso deixa de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Para o crente, e mais ainda para o espírita, a maneira de ver é inteiramente diversa, porque ele dirige o seu olhar para o passado e o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Sabe que pela própria destinação da terra, nela devem encontrar homens maus e perversos, que as maldades a que está exposto fazem parte das provas que deve sofrer. O ponto de vista em que se coloca torna-lhe as vicissitudes, ou seja, as dificuldades, os desafios,
menos amargos, quer venham dos homens ou das coisas. Se não se queixa das provas, não deve queixar-se também dos que lhe servem de instrumento. Se em lugar de lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe oferece ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Vamos parar por aqui. Não chegamos nem ao término do item 4, mas deixo como sugestão a leitura dos itens de 1 a 4 do capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Então, do ponto de vista terreno, quando acreditamos que esta vida é única, que não existe um passado antes de nascermos, que não existe um futuro além do túmulo, nós então acreditamos na materialidade e que a vida é só essa, em que atualmente jornadeamos, é essa. Então, quem coloca a sua vida neste ponto de vista, odeia e quer eliminar aquele que atrapalha o seu bem-estar, o seu progresso. Então, nós compreendemos porque há pessoas que desejam se vingar, que desejam a morte do outro, que encomendam assassinatos, que procuram matadores de aluguel. Por quê? Porque esses irmãos acreditam que esta vida é só isso. Então, depois desta vida, tudo termina, tudo vai para o nada, então vale a pena acabar com aquele que está me incomodando. Porém, nós cristãos ou nós espíritas, nós espiritualistas, também além dos espíritas, nós somos espíritas. Nós temos a certeza, olhamos para o passado, não somente para o presente, olhamos para o passado, olhamos para o futuro. Quando olhamos para o passado, compreendemos que temos provas e expiações a sofrer, pelos delitos, pelos equívocos, pelas escolhas erradas que fizemos, pois que hoje temos muito mais consciência, evoluímos moral e intelectualmente, mas em vidas pregressas o nosso senso moral era mais obtuso, então errávamos com muito mais frequência. Então, quando olhamos para trás, sabemos que todas as dificuldades, todos os percalços e obstáculos por quais passamos são degraus para o nosso progresso, são reajustes necessários com a lei divina, a qual infringimos. Portanto, sabemos disso. E, com vistas à vida futura, sabemos se perdoarmos sinceramente, verdadeiramente, nós estamos dando um passo para sermos mais felizes em existências futuras. Então, nós com este conhecimento não temos e não vemos sentido de odiar, de desejar a vingança. E compreendemos se precisamos nos resignar com as provas e as expiações que passamos em nosso dia a dia, precisamos igualmente ter a mesma resignação com a mão que nos faz sofrer, com aquele parente difícil, com aquele marido incompreensivo, com aquela esposa que está sempre nervosa, preocupada, ciumenta, não é? São exemplos. Com aquele filho que, a despeito de todo o carinho, de todo o amor, tomou um caminho equivocado. Aquele chefe difícil com o qual não nos entendemos e vai por aí afora. São aquelas pessoas que a providência divina se utiliza para nos fazer passar situações as quais fizemos outras pessoas passarem nesta existência ou, mais certamente,
em existências anteriores. Então, não há o menor sentido para nós espíritas odiarmos. Vejam, o tema central deste capítulo é: amai os vossos inimigos. Primeiro que nós temos inimigos. Isto é fato. Embora não se declarem, nós temos, e sobretudo no plano espiritual. Mas, como Divaldo Pereira Franco nos afiançou, o importante não é ter inimigos, que todos temos. O importante não é ter ou não ter inimigos. O importante é não sermos inimigos de ninguém. É não nos colocarmos na situação de pessoas que desejam, que fazem o mal para o outro. Então, o importante é não sermos inimigos. Porque termos inimigos nós temos. Sempre teremos, enquanto não atingirmos o reino celestial, quando atingirmos o reino angelical. Então, meus amigos, amar os inimigos não é ter por eles o afeto, o carinho, a confiança que temos por um amigo, né? Um amigo do peito. Não. Mas é não desejar-lhes o mal, é não pagar o mal com o mal, é pagar o mal com o bem, é oferecer a outra face. Qual é a outra face do mal? O bem. Qual é a outra face de querer vingar-se? É perdoar. Então, sejamos inteligentes, cuidemos da nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Perdoemos, esqueçamos, deixemos para lá essas situações, porque elas repercutem na nossa saúde, no geral. Então, nós precisamos nos amar, precisamos amar o nosso próximo, mas Jesus nos explicou que precisamos amar a nós mesmos. E se nós nos amamos, perdoar é uma grande prova de amor por nós mesmos. Meus amigos, vamos agora então para a questão do Livro dos Espíritos. Deixa eu ver quem chegou mais aqui para eu cumprimentar. A Maria de Lourdes Oliveira, boa noite. A minha querida amiga Lina, boa noite. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Sem vocês não faz sentido a nossa live. São vocês que nos sustentam com suas energias amorosas. Queridos amigos, vamos à questão de número 619 de O Livro dos Espíritos. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Então Kardec indaga se Deus colocou nas mãos dos homens, dos seres humanos, os meios para que os homens, o ser humano, possa conhecer na íntegra as leis de Deus. Resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, um dia todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Bem, então o que os espíritos superiores nos dizem é que todos podem conhecê-la, mas nem todos compreendem. Mas por que é que nós não podemos compreender na totalidade a lei divina? Pela categoria de mundo que habitamos. Somos espíritos que ainda temos muito que aprender nessa categoria de mundo de expiações e provas. Portanto, não temos no bojo da nossa espiritual, no bojo espiritual, condições mentais, emocionais, morais de compreendermos ainda a lei divina. Mas todos a compreenderão. Por quê? Porque a lei do progresso é inexorável. Estávamos estudando isso ontem, né? Na quinta-feira que tem o estudo, nós estávamos estudando justamente essa questão. Então, por que todos compreenderão um dia a lei de Deus? Porque o progresso, por ser inexorável, ninguém pode detê-lo,
Todos nós do planeta Terra e fora do planeta Terra, todos nós vamos evoluir e um dia chegaremos à luz, como Jesus. Então, se um dia chegaremos à luz, compreenderemos certamente a lei divina em todas as suas nuances. Porém, agora não é possível. Mas os espíritos superiores nos deram uma dica preciosa de como compreender a lei de Deus nesta resposta. Pois que dizem que os que melhor a compreendem, não na sua totalidade, mas que têm mais condição de compreender, são os homens de bem, aqueles que praticam a caridade e os que desejam pesquisá-la. Ora, então, aqueles que desejam ter conhecimento. Então estão ali as duas asas, a asa do amor, a asa do conhecimento. E com essas asas nós teremos condição de compreender um dia a lei divina em toda a sua extensão, em toda a sua totalidade. Queridos amigos, encerramos por aqui. Precisamos ser disciplinados e respeitarmos o tempo de todo mundo. Cada um de nós tem suas tarefas, não é mesmo? Então, paramos por aqui. Então, desejo a todos um fim de sexta-feira maravilhoso, um fim de semana com plenas oportunidades de fazer o bem e convidando agora cada um de vocês para encerrarmos a nossa live com a prece direcionada a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até a próxima, meus amigos. Fiquem com Deus, paz e luz aos nossos corações, alegria por estarmos encarnados neste planeta, muita gratidão pela oportunidade reencarnatória, pela oportunidade de conhecer o Espiritismo que tanto nos auxilia. É um sol nas nossas vidas, a iluminar as nossas mentes e corações. Tudo de bom. Um abraço fraterno e apertado a cada um de vocês. Até a próxima.